Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para canais do Grupo à Tarde. A gente está aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção a gente apresenta recursos, equipamentos e também as coleções que nós temos aqui no Centro de Documentação à Tarde. Hoje eu estou aqui com um convidado, o Padre Manuel Filho. Tudo bom, Padre? E aí, Cleidiana, tudo bom? Graças a Deus, a alegria estar contigo. Ou a minha, então, imensa. Então, a gente aqui vai conversar um pouco, quer dizer, sobre umas coleções, né, uma parte, né, na verdade, uma extração da coleção de fotografias sobre a Quarta-feira de Cinzas e também sobre a procissão do Senhor Morto, já que a gente está aí entrando no período da Quaresma, depois Semana Santa. Beleza. Então, eu vou lhe mostrar estas fotografias, começando pela, desculpem, pela Quarta-feira de Cinzas, né? Olha esta aqui. Que foto linda, né? Como o preto e branco é incrível, né? A gente hoje na fase do colorido, mas o preto e branco, olha, ela tá ajoelhada, né? Então ali, qual é a data, Cleide? 65. 65. Era ainda pré-concílio, né? Não, o Estava concílio é 60, terminando o terminando concílio, o O Vaticano concílio terminou II. em 65, né? Então a gente já vê, assim, alguns elementos de alguma vanguarda. Pela roupa é capaz que seja até no Mosteiro de São Bento, viu? Pelo paramento do padre. Do padre, né? É A gente possível que tem seja aqui, no ó, mosteiro. mesma década, tá? Sim. Aqui ainda tem uma de 64 também, ó, do Olha aí. mesmo ano. As pessoas concentradas, né? As pessoas muito orantes. Parece vários lugares assim, né, Cleide? Não tem assim um... Não tem uma definição. E aqui 69. Olha, e geracional, né? Pois é, vai atravessando o tempo. Você vê que aqui o padre tá de capa de asperge, né? Então, que é aquele... Parece um leque, né? Parece um chale, Sim, 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 sim. né? Aquele grande. É um paramento que ainda está em uso? Tá É um em uso, né? paramento que está em uso. Agora, quando a gente vê num contexto desse, não é comum usar ele em missa. Então é possível que fosse uma paraliturgia, alguma celebração assim. E aqui um Né? menino, ó, 69, Esse pré-adolescente. Pois é, esse menino já é quase avô hoje, né? E tem umas moças ali que enquanto umas estavam de véu, outras estavam de bobs, né? É uma- Essas fotos registram um momento, né? Talvez se preparando para alguma outra, né, É. solenidade. Aí depois assim, a quarta-feira de cinzas, digamos, por ela mostrar que a gente é cinza, né? Que a gente é pó e ao pó voltará, não demanda tanta arrumação, né? Tanta Digamos, arrumação, talvez né? seja isso, né? E aqui, olha, Padre, que é de 79, mas tem uma informação aqui curiosa nessa foto. A cinza tá na cabeça. Ah, é. Mas não é até hoje, enfim, na pandemia, por exemplo, quando voltamos a celebrar, nunca deixamos, eu acho, as cinzas, né? Porque foi antes da pandemia foi a cinza, depois, um ano depois já Não, estava depois, voltando. Mas já com a indicação de jogar e não de de passar, não passar, É. para não ter o toque, né? para não ter o toque. Mas aqui é anterior, é uma forma usual também, viu, Cleide? É aqui também, ó, 74 ainda, ó. O interessante dessa volta é o paramento, né? Porque 74, a gente já está ali com 65, com 9 anos Do concílio. do Concílio Vaticano, e o padre aqui que está celebrando ainda usa uma pianeta, né? Que é esse modelo de paramento aqui que ele está usando. Interessante. Tudo é processual, né? Não é um decreto que simplesmente basta, todo mundo vai Isso. aceitando. Na igreja as coisas são mais processuais. Quanto mais que você vê aqui que ele já era um padre velhinho, né? Então talvez tenha tido alguma dificuldade de Se adaptar. O adaptar. Concílio Vaticano, tá, gente? Foi um grande encontro que mudou várias questões Perspectiva. na igreja, inclusive do ponto de vista litúrgico, né? Sim. Algumas Talvez coisas. o mais visível foi a liturgia, A né? liturgia, porque a missa passou a ser celebrada das Na línguas língua nacionais, né? vernácula. Não em Isso, latim, né? isso. E aqui uma criança, ó. Porque... Um menino 84. E é Dom Avelar, né? É Dom Importante. Avelar. É Dom Avelar. Eu fico tentando identificar a igreja, não consigo. A foto está desfocada para trás. Essa é uma característica interessante da quarta-feira de cinzas, que todo mundo, por exemplo, ao contrário da comunhão, que só quem já fez a primeira comunhão pode receber, a cinza não. Todo mundo, criança, bebê, todo mundo pode receber Pode receber a as cinza. cinzas. Que é marcando a penitência, né? Que é o marco, desse início do tempo da quaresma, né? Tu és pó e ao pó Aqui também, voltarás. Dom Avelar. Dom Avelar, mas já na Grande catedral, Dom Avelar, né? na O catedral. grande cardeal, o grande Dom Avelar, já na catedral, celebrando aqui.
as cinzas. Você vê que tem vários potinhos, né? Porque depois outros vão ajudar a impor as cinzas. Nessa aqui, além de Dom Avelar, me parece que tem um outro personagem Tem. conhecidíssimo. Tem, você vê, jovenzinho, né? O finado Padre Pinto, né? Padre Pinto. É, jovem. Padre Pinto que dinamizou a festa da Lapinha, né? Deu outras conotações. Exatamente. A festa de Reis. E aqui está Padre Reis. Pinto. Que Deus deu o céu. Amém. E aqui já outro cardeal, né, que marcou muito, que é Dom Lucas. Dom Lucas. Dom Lucas e Dom Tomás. E Dom Tomás, né, A cara? figura de Dom Tomás, você sabe que Dom Tomás tem fama de santidade, né? Tem uma oração e tal, que foi um bispo auxiliar, que geralmente no campo da mídia a gente fala muito do arcebispo. Do arcebispo, né? Do cardeal, mas Dom Tomás teve uma presença muito marcante aqui na arquidiocese. Primeiro ele foi bispo de Juazeiro, ele era bispo ordinário de Juazeiro, e ele desejou se tornar auxiliar. E aqui veio como auxiliar e morreu como auxiliar. Quer dizer que é um passo anterior, né? Digamos, na lógica. Na lógica, né? É um passo, um retrocesso. Mas ele tinha uma presença maravilhosa. Bem, foi meu orientador espiritual. Então, diocesano ou religioso? Ele era redentorista. Por isso, no primeiro momento, a Diocese de Juazeiro teve redentoristas como bispo. Né? Foi Dom Avelar e depois Dom José Rodrigues, que também foi muito famoso pelas lutas populares, pelo empenho com a justiça. Né? E Dom Tomás era americano, norte-americano, tinha um jeito muito próprio de falar, um sotaque muito pitoresco. É uma figura querida, Dom Tomás, vale a pena o registro aqui por trás do grande, né? Alguns chamam Lucas Magno, o grande Dom Lucas. E aqui também muito interessante, porque é digamos assim, o Dom Lucas ajoelhado recebendo as cinzas, né? O presidente, né, da celebração, seja ele o arcebispo, seja ele o padre nas paróquias, mas quem preside a celebração é o primeiro a receber. Então sempre alguém, aqui no caso ele tinha justamente Dom Tomás impondo a cinza sobre ele, mas às vezes na paróquia a gente só tem os leigos, então é um leigo que impõe a cinza sobre o padre, né, que está presidindo a celebração. E agora a gente passa aqui para o outro rito, né, que vai ser... Sim. Que é muito forte, né? Depois dos 40 dias vem a Semana Santa. A Semana Santa e aí o auge, né, a procissão do Senhor Morto, que acontece na Sexta-feira da Paixão. Olha, essa coleção da procissão do Senhor Morto, ela é muito grande aqui, tá? Aqui são apenas algumas amostras, né? A grande celebração. Períodos diferentes, a grande celebração. Essa aqui mesmo é de 64. Eu acho que a primeira coisa que a gente está vendo aqui no meio da procissão, o palio, eu acho que a gente não pode... Já tem que partir da ideia dizendo que essa procissão é feita com a imagem do Cristo do Cabra, né? Que é aquela grande imagem, capaz que você tenha fotos aí, aquela grande imagem, uma das obras-primas do barroco brasileiro, que está em exposição na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, né? No convento ali. Convento do Carmo. Mas essa aqui é antiga. Quando é mesmo? É 64. 64, coisa linda, né? O centro histórico. E é interessante porque, de certa forma, tirando as pessoas, né? Digamos, as pessoas que não são das irmandades, mas você muda essas pessoas, tira essas pessoas, a irmandade é a mesma. A imagem é a mesma, a irmandade está ali com as mesmas vestes, quer dizer, é um negócio que atravessa. Isso é muito pitoresco, né? Isso é muito incrível, assim. É sempre presente, né? A tradição, o que a gente herdou de Portugal, essas mulheres, os personagens do Calvário. Muitas igrejas barrocas têm o altar do Calvário. Então, no altar do Calvário está lá Jesus Cristo, São João, Maria Madalena e Nossa Senhora. Né? Então, de certa forma, na procissão se reproduz. Além do mais, nas ordens terceiras, tanto do Carmo como de São Francisco, tem uma tradição muito forte da devoção ao Calvário, à Via Sacra, personagens, né? Os santos de Roca, né? Tem uma coleção incrível na Ordem Terceira de São Francisco. Os santos de Roca são os quais, padre? Aqueles que têm, eles são de vestido, né? De tecido. De tecido. E que tem cabelo, às vezes. Que tem cabelo, né? E por baixo ele é uma estrutura de madeira, né? Então ele tem o rosto, a mão e se veste. Geralmente os santos da Semana Santa são assim, os tradicionais, né? Das procissão do Senhor Morto, em alguns lugares. Na igreja da Palma, eu fui capelão lá um bom tempo, um dos altares ali tinha uma festa grande do Senhor da Cruz.
E um dos altares é um Jesus de roca, segurando a cruz o ano todo, vestido de roxo. Domingo de Páscoa, ele amanhece sem a cruz, vestido de branco, ressuscitado. Que É lindo, muito bonito, que lindo. é. Aqui essa foto não tem assim uma data, mas me parece ser mais ou menos desse período, né? De as meninas de anjo, né? É uma coisa Levando interessante, a volta dos anjos levando tipo um sudário, um sudário. né? são interessante. procissões bem alegóricas, né? São, Assim, como o senhor são. a gente estava comentando antes. Todos os objetos da procissão, todos os paninhos, né? E arrumando para sair. É perfeito, né? Os rubis, são mais de 300 rubis Nossa, nas gotas de nas gotas de sangue. sangue. É. Essa pertence ao Acervo do Carmo. Essa é da Ordem Terceira. Está em A Ordem exposição Terceira, lá. eles têm esse. É maravilhoso, é esse uma material obra-prima. Chama o Cristo do Cabra. O Cabra foi o escultor, O escultor. 89, né? Ó, Nossa Senhora em primeiro plano, né? É, linda. Tinha gente de imprensa aqui, além do Jornal à Tarde, né? É interessante como a imprensa ia, né? E a imprensa mesmo, porque é a era dos jornais ainda, né? Muito fortes. Né? Como todo mundo ia. Quer dizer, é o grande assunto. Sim, é o grande dia. assunto do dia. É o grande sem assunto dúvida. do dia. Né? Aqui de 91, né? Mais contemporâneo. Olha para esse pelourinho. Esse pelourinho, Esse pelourinho cheio. lotado. Hoje E fica aqui assim na mesa de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Uma foto colorida aqui no conjunto, né? Essa é de 97, Dom Lucas, né? Mas aí é exatamente o Sermão da Lágrima. Da lágrima, né? Né? Então, atualmente os bispos proferem o Sermão da Lágrima na Praça Municipal. Então sai do Carmo, vai à Praça Municipal e volta. E volta. Vê, né, digamos assim, dois ritos muito importantes, né? Dois aspectos muito litúrgicos. Dois tempos litúrgicos e aí por meio das imagens. Incrível, né? Porque você sabe, além de padre e de teólogo, então eu sou professor de história, né? E foi, digamos assim, né? Foi coordenador da Pastoral da Comunicação, sim, né? Então Também. tem tudo isso. Então tem tudo isso. Une o professor de história, o comunicador e o padre. E o padre. Adorei, pode chamar mais vezes. Gente, então é assim, aqui em Canais do Grupo à Tarde, vocês têm informação qualificada. Fiquem ligados, fiquem ligados.